Você lembra que foi a primeira vez que a gente conversou, não? Eu lembro, cara. Eu lembro, já faz um tempo, né? Faz um tempo, foi num show que o seu Corinthians tinha caído pra segunda divisão graças ao meu Grêmio. E aí eu vou botar o vídeo aí. Eu levei um cartaz assim, Imortal Só o Grêmio André Matos. A gente falou no camarim, né? Faz tempo. Não, tudo bem. Eu acho que a situação é um pouco inversa hoje em dia, né? verdade. Mas vocês ainda continuam sendo uma pedra no sapato do Corinthians, como sempre. Tá, agora sim, turnê do Angels Cry. Como é que tá sendo? Esses foram os primeiros shows dessa turnê aí, né? E a gente tava falando ali, nossa galera assistindo o show, se existe a possibilidade no futuro ter outros turnês comemorativas de outros CDs do Angra, talvez como Holy Land, não sei. Depende muito da demanda do público, né? De onde surgiu essa ideia? Surgiu justamente da turnê que nós fizemos no ano passado com o Viper, que inclusive nós tocamos aqui nesse mesmo teatro, que deu muito certo. Tanto é que a turnê acabou estendendo muito mais do que a gente imaginava e até atrasou um pouco, de fato, a turnê de lançamento do disco solo, que saiu já no ano passado. Mas por outro lado foi legal, porque a gente conseguiu terminar o Viper até o final do ano e completar tudo aquilo que a gente havia se proposto, né? Inclusive a parte de gravação de imagens, vai sair um DVD, etc. Tem data pra esse DVD já? Até o final do ano deve sair. E o público realmente sugeriu, quer dizer, foi uma sugestão do próprio público essa questão de fazer a homenagem ao Angels Cry, já que no Viper a gente havia feito isso ano passado e deu certo. Por que não fazer isso esse ano, né? Que tem tudo a ver, quer dizer, eu acho que a banda está executando muito bem a parte do Angels Cry, está executando à perfeição mesmo. E para mim, pessoalmente, foi um grande desafio, né? Porque eu não sabia se ia rolar de fato de num show conseguir cantar essas músicas que foram gravadas há 20 anos. Porque são músicas assim Altos, né? extremas, vamos dizer, né? Melódico extremo. se é que existe esse termo. Vamos inventar esse termo agora, né? Extremo melódico, né? Extremo melódico. Já que existem outros extremos. E foi um disco que marcou muito, né? Marcou uma época, foi uma reviravolta, foi um marco, não só no Brasil como no mundo, né? Eu hoje eu tô com 23 anos. Eu esperava, por exemplo, pra ouvir Stand Away ao vivo há 24, eu não era nem nascido, e a música foi feita há 20, entendeu? E hoje eu consegui ver ela ao vivo, mas assim, a questão dela de ter músicas altas, como não só a Stand Away, mas também Wuthering Heights, né, da Kate Bush, para você retomar isso hoje, precisou assim de muito ensaio, foi desafiador, e a questão das letras, você lembrava de todas as letras do Angels Cry daquela época ou teve que dar uma estudadinha para relembrar também? Não estudei não. Eu não precisei ler encarte, apesar de eu não vir praticando essas músicas, né, executando essas músicas ao vivo há muito tempo, mas estavam todas na cabeça. É uma coisa engraçada isso, né? Você não esquece, é como andar de bicicleta, assim. O preparo, enfim, uma coisa que para mim foi fundamental, que foi uma questão de honra, né? Foi determinar que a gente iria fazer essa parte do Angels Cry na tonalidade original do disco, né? Esse disco ele foi gravado numa tonalidade determinada. As músicas, em geral, são meio tom abaixo do diapasão normal. Então, quando é lá bemol, quando é mi bemol. Mesmo assim, nós escolhemos tons para as músicas que são tons muito altos, né? O fato dela ser deslocada para o bemol, quando foi gravada mesmo pelo Angra na época, era proposital. Acho que a gente se inspirou em alguma coisa de algum disco do Iron Maiden, que tinha sido gravado também numa tonalidade bemol, alguma coisa assim. Então, para mim, foi um ponto de honra a gente tocar ao vivo na tonalidade original do disco. Pode pegar e comprovar que realmente está na mesma tonalidade, ao invés de baixar meio tom, um tom, né, como muita gente faz. Eu até entendo por que fazem, vocalistas até famosos de bandas grandes fazem isso hoje em dia, porque não é fácil realmente o cara sair em turnê, cantar todos os dias aquelas músicas de 20, 30 anos atrás, quando a voz já modificou, o cara já tem
outro preparo físico, etc, né? Mas para mim foi legal, assim, para mim foi um desafio. Eu até o primeiro show não tinha certeza se eu ia conseguir aguentar até o final, mas dá sim. Tá bom. E eu tenho prazer em fazer isso, porque para mim faltava um pouco esse desafio, talvez, na carreira, né? Vamos tentar mostrar que a gente ainda é capaz de dar esse pique, né? De correr os 100 metros rasos, né? E a pergunta de $1 milhão. Diga. Essa semana saiu o Destaque Me Plash lá, o Rafael Bittencourt falando da tal turnê com o André Matos no vocal do Angra. O Angra, com o André no vocal, com o Rafael, com o Kiko, aquela galera, faz parte da tua vontade? Tu tem vontade que isso aconteça? Independente assim, de ser possível, não burocracia. Você gostaria que isso acontecesse? Em primeiro lugar, eu não estou sabendo de nada em relação a isso. Ele falou que ele, em resumo, depende do André para isso acontecer. Foi o que o Rafael falou, passou a bomba para você, não sei. Não, gostar que acontecesse, as pessoas têm todo o direito de querer que aconteçam ou não, né? Da mesma forma que tem o direito de não querer que aconteça. Sim. Eu acho que tem uma diferença, assim, uma coisa que tem que ficar clara. E a reunião como foi a do Viper, por exemplo, ela aconteceu muito naturalmente. Porque o Viper foi minha primeira banda, são amigos de infância, nós crescemos juntos, tem um significado muito especial para mim. O revival, assim, foi uma coisa de viver de novo um momento especial, né, que foi o momento do começo da carreira. O Angra, diferentemente do Viper, foi uma banda que, assim, para mim, obviamente, talvez tenha sido um dos momentos culminantes da minha carreira, como um todo. Foi o momento da minha profissionalização mesmo, né, como músico. Aprendi muita coisa ali. Mas, infelizmente, no momento em que a banda se separou, essa separação se deu de uma forma muito diferente do que a separação do Viper, por exemplo, né? Quando no Viper a gente se separou amigavelmente e continuou mantendo contato e, enfim, isso continuou sendo cultivado. Com o Angra não, cada um foi para o seu lado e a gente percebeu que a gente não tinha mais tanta afinidade, não tinha mais tantas coisas em comum. E, obviamente, eu tenho o maior respeito por todos eles e não tenho nada contra ninguém, pessoalmente, mas falta essa identidade. Isso, para mim, como músico, é fundamental. Eu não entraria numa coisa apenas pelo lado financeiro, apenas pelo lado comercial, burocrático, seja lá o que for. Quer dizer, isso as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um histórico de luta por aquilo que eu acredito. Então, eu não poderia trair a mim mesmo nesse sentido. Eu acho que não seria muito sincero se eu me unisse ao Angra para fazer qualquer tipo de coisa nesse momento apenas porque seria uma boa oportunidade comercial. André Matos, mais uma vez, assim como eu esperei tanto para ver Stand Away, eu espero conseguir ver Make Believe ao vivo na sua voz. Daqui a 2 anos, né? Acho que faz aniversário. Outra coisa, eu vou falar uma coisa que é bobagem, mas meus amigos sabem que isso é verdade. Sabe qual cover que eu sonho em ver você fazer? Não. Você já viu o filme Hair? Tem aquela música do Age of Aquarius. Sim. Pô, ia ficar massa. Considera essa o Hair, de Aquarius do Hair. O Hair é composição do Andrew Lloyd Webber? Não sei. Porque ele que fazia todos aqueles musicais, né, da Broadway. Mas eu sonho, cara, essa música na voz do André ia ficar demais, cara, ia ficar muito legal. Então, se for possível é um bom cover, cara. Dos anos 70 também, 60, pô, acho que... Então, ó, se o próximo CD do André tiver cover do Hair lá do... Foi ideia minha, não cobro nada, tá? Não tem problema, só quero ouvir a música. Quem vai cobrar o autor da música mesmo, não é você. Então tá, André Matos. É uma boa ideia, eu vou pensar a respeito. Nos vemos no Rock in Rio. Legal. Vou estar lá. Nos vemos no Rock in Rio. Então tá bom. André Matos mais uma vez. Valeu, galera.